Olá pessoal, hoje vou falar para vocês em relação a uma condição que acontece bastante nos exercícios, que são os bloqueios articulares ou posicionamento da articulação, que a gente chama de posição travada. O que acontece? Quando a gente pensa em estabilidade articular, nós devemos considerar que essa estabilidade ela é oferecida por três estruturas: a estrutura óssea, a estrutura ligamentar e a estrutura muscular. Quando uma articulação ela tem pouca estrutura óssea para oferecer estabilidade, esse fator ele é compensado com o segundo fator. Por exemplo, a estrutura ligamentar, para dar esse suporte. E também a estrutura muscular. Tá? A diferença é que essas duas primeiras estruturas elas oferecem estabilidade de forma passiva, ou seja, quando as linhas alavancas, quando os ossos eles encontram posições extremas, um osso ele acaba bloqueando a continuação do movimento numa determinada direção, ou os ligamentos vão atingir a sua máxima tensão e também vão impedir que esses ossos se movimentem, causando uma instabilidade extrema e uma luxação, né? Um deslocamento ósseo muito grande. A terceira condição, a parte muscular, é a única dessas três estruturas que a gente consegue proporcionar estabilidade articular de forma ativa e de forma dinâmica. Por isso, é sempre importante, durante a realização de todos os exercícios, que a musculatura ela esteja contraída em toda a amplitude de movimento. Esse posicionamento de travamento muscular que a gente busca durante os exercícios é o mesmo que acontece nas atividades diárias, no nosso dia a dia. Quando nós queremos descansar, por exemplo, depois de muito tempo em pé, normalmente a gente faz uma extensão articular, por exemplo, do joelho, joga numa posição que a gente chama de travamento, onde a gente consegue relaxar significativamente a musculatura da coxa, e essa posição ela é mantida pelos ligamentos que seguram os ossos nesse lugar, oferecendo essa estabilidade. Acontece que sempre que a gente fica nessa situação, quem está recebendo toda a carga para a estabilização articular são os ligamentos. E se esses falharem na estabilidade, quem passa a receber a sobrecarga são os ossos. E aí o risco de lesão é muito grande. Então, o que acontece na realização do exercício? Vou pedir para o Leandro fazer a execução do movimento. A gente percebe que os praticantes, no momento da execução, principalmente quando vai chegando a fadiga muscular, sempre que chega no final da extensão da articulação, faz essa posição de travamento como forma de dar uma relaxada no músculo, descansar o músculo e aí volta a fazer o exercício. Tá? Só que toda vez que eu chego nessa posição de travamento e relaxo o músculo para o músculo recuperar, eu esqueço que quem está recebendo toda a carga de estabilização, de todo esse peso que se encontra aqui no aparelho, são os meus ligamentos. Pode acontecer, pode não acontecer, de uma lesão ser momentânea durante a execução. Só que nós temos que lembrar que isso durante várias repetições, durante várias semanas, durante vários anos de execução, pode trazer com o tempo consequências graves para a articulação, principalmente dessas estruturas. Então, o que nós costumamos orientar em relação a alunos iniciantes? Que eles façam um movimento e mantenham lá no final da execução uma semiflexão, para que eles não cheguem na máxima amplitude de movimento. Isso faz com que, obrigatoriamente, para sustentar o peso, ele continue com a musculatura contraída, protegendo essa articulação. Para um aluno já intermediário, com maior consciência de movimento, um aluno avançado, faz o movimento, Leandro, eu até posso permitir que ele chegue nessa amplitude, mas desde que
ele mantenha essa estrutura muscular contraída e sustentando a articulação, sustentando essa estabilidade, e menos sobrecarga jogada em cima da articulação. Pode travar para você descansar. Ainda considerando essas condições, tem estudos que mostram que quando uma sobrecarga ela chega diretamente numa articulação, uma sobrecarga de impacto, por exemplo, os ligamentos eles recebem um sinal para entrar em atividade e estabilizar aquela articulação muito rapidamente, por volta de 50 milissegundos, tá? E por volta de 70, 75 milissegundos já é um tempo suficiente para acontecer uma ruptura dessas estruturas. Ou seja, olha quanta sobrecarga nessa pequena pausa que eu faço entre uma repetição e outra, eu estou jogando para o meu ligamento, tá? E esse mesmo estudo ele vai mostrar que o músculo ele começa a ter uma ação passiva, uma ação reflexa, por volta de 215 milissegundos. E uma ação ativa por volta de 300 milissegundos. Então, quando eu penso em contrair o meu músculo para proteger a minha articulação, a sobrecarga já aconteceu. Como isso diminui? Sempre que eu coloco o meu músculo em situações, como eu falei para vocês no caso de praticantes avançados e intermediários, sempre o músculo pré-ativado, ou seja, eu não relaxo o músculo, eu não deixo de mandar sinal de contração para esse músculo. E ele já estando ativo, ele tem condições de manter a estabilidade com uma segurança muito maior. Então nós temos que levar essa consideração de estabilidade para todos os exercícios. Nós vemos também bastante o pessoal na hora de executar a abdução do ombro, a elevação, fazer o movimento em extensão completa de cotovelo. Isso é uma ação natural do sistema nervoso para diminuir a intensidade do exercício para o deltoide. Façam esse teste no dia a dia de vocês. Realizem o movimento com extensão completa de cotovelo. E vocês vão perceber que toda a sobrecarga, uma grande parte da sobrecarga, ela está acumulada nessa articulação, porque os ligamentos estão segurando essa sobrecarga e pouco é transferida para a articulação do ombro. Quando eu faço uma semiflexão do cotovelo, vocês vão perceber que a ação do deltoide aumenta bastante. Então, além de eu conseguir melhorar a intensidade por exercício, ainda consigo proteger as articulações de futuras lesões. Então, a dica é essa: fiquem atentos a esse detalhe e evitem os bloqueios articulares sem contração muscular conjunta, para evitar qualquer lesão, seja ela momentânea, seja ela a longo prazo, tá? Só um exemplo que eu até vi há poucos dias atrás no Facebook, de uma mulher executando o leg press, e possivelmente já num nível de fadiga muito grande, quando ela chega na amplitude final e realiza o bloqueio articular, os ligamentos não suportam a sobrecarga, e aí há um rompimento das estruturas e uma lesão muito grave dos joelhos. Quer ter musculatura bem treinada e saúde das articulações? Siga essa dica. Bons treinos!